julgo, assim, o que era feito antigamente. Porque, primeiro, o acesso ao profissional era muito difícil. Não tinha tantos profissionais da odontologia. Se a gente falando, sei lá, 1950, 60, enfim, não tinha tantos profissionais. Era caríssimo, né, um tratamento. Então, de vez em quando era mais barato e mais fácil arrancar do que tratar, né? Outros mesmos profissionais próprios indicavam, isso aí vai começar a dar problema. Não, daqui a pouco tem outro dente cariado. Vamos tirar tudo e fazer logo uma prótese, né? Oi, gente! Mais um LikeCast chegando pra você e hoje a gente vai falar do seu sorriso. Comigo, doutora Aline Sinegalha, seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Estou muito curiosa pra gente falar de temas até polêmicos. Você acredita que o seu sorriso pode ser polêmico? No Brasil, são realizados 800 mil implantes dentários por ano. Será que algum deles dá errado? Essa informação é da Associação Brasileira de Dispositivos Médicos. E, inclusive, recentemente, a gente viu a doutora se posicionando aí nas redes sociais. Já vou eu contando fofoca pra você de começo. Ela se posicionou falando justamente sobre alguns profissionais terem se pronunciado em relação à qualidade dos implantes, que muitos deles deveriam ser trocados. Já vou começar com essa, doutora. É verdade que implante perde a validade em algum momento? Ele pode apresentar uma resistência ali na pessoa? Então, Jéssica, os implantes dentários, eles foram popularizados nos anos 80, nos anos 90. De um material de uma liga metálica e a maior parte dele é feito de titânio, que é um metal que é biocompatível. O que é isso? Ele é compatível com o nosso organismo, né? Então, tem pacientes que têm implantes dentários que foram instalados nos anos 80, nos anos 90 e estão até hoje com os implantes dentários saudáveis. Lógico que tem várias situações que a gente pode perder um implante a longo prazo, a gente pode perder um implante na época da instalação, mas isso tudo vai depender de um bom planejamento e de um bom acompanhamento do paciente, né? Hoje tem uns implantes que são de zircônia, né, que são implantes branquinhos e são implantes indicados para área estética, né? As próprias empresas fabricantes dos implantes ainda não indicam esses implantes para dentes posteriores, que é onde a gente faz maior força mastigatória, porque eles não têm tanta resistência assim, igual um implante de titânio. Então, a grande polêmica que gerou, que tem alguns colegas que se dizem dentistas biológicos, que é uma especialidade que não existe no Conselho Federal de Odontologia, falando que tem que trocar os implantes de titânio, porque é um metal, porque ele é contaminante, assim como as restaurações de amálgama, que são aquelas restaurações escuras que fazíamos muito antigamente, né? E que tem que trocar as restaurações. Não tem que trocar nem restauração, nem implante. Não tem nenhuma pesquisa que confirme realmente que os metais vão ser contaminantes para o nosso organismo, né? Então, a gente só troca realmente quando um implante se perdeu, né? Ou ele ficou numa área que está prejudicando a estética, assim como as restaurações de amálgama, né? Só são trocadas quando elas têm problema, ou quando o paciente se incomoda com a estética. Diferentemente dos implantes de zircônia, eles são indicados para a região anterior, que a gente vai ter um sorriso, de vez em quando o paciente tem uma gengiva muito fininha, né? Mas não são posições dentárias que a gente vai fazer muita força mastigatória. Então, eles são indicados mais para os dentes anteriores, mais para os dentes da frente, e não dentes lá atrás, onde a gente faz a mastigação. Não tem lógica alguém indicar uma troca de um implante que está saudável, falando que esse implante vai dar alergia, falando que o paciente vai estar contaminado, falando que ele vai ter um Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença por causa desse implante. Não existe nenhuma pesquisa falando nisso. Eu tenho pacientes em acompanhamento que fizeram implantes com colegas lá nos anos 90 e eles vêm com 70, 80 anos totalmente rígidos os pacientes. Não tem nada que esteja ligado e que comprove que tem alguma ligação aos implantes, qualquer problema sistêmico que o paciente tenha. E eu sempre digo, né? O natural é que a gente tente evitar as cirurgias. E num caso como esse, se o implante tá bom, o sorriso tá inteiro, é colocar o paciente em risco, contar uma história dessa para fazer novamente a cirurgia. Exatamente. Não tem lógica você submeter o paciente, tirar um implante que ele tá ósseo integrado, ou seja, ele tá mais colado no osso do que o próprio dente do paciente, né? Porque ao redor das roscas, o implante é como se fosse um parafuso. Ao redor das roscas, o implante forma osso.
isso. Então, você ter que tirar isso, muitas vezes, você não consegue desrosquear o implante. Você vai ter que desgastar osso ao redor para você conseguir tirar. Então, não tem lógica você tirar um implante que tá bom, que o paciente está satisfeito, que o paciente mastiga bem, que o paciente sorri, confortável, tem um sorriso bonito, para falar, porque um dia pode ser que dê problema, sabe? Ou afirmar que isso é contaminante, né? É submeter um paciente a um procedimento, a um risco cirúrgico, além do que o paciente ter que gastar com isso desnecessariamente, né? A gente pode até falar desse compromisso com a transparência, né? A gente vê esse compromisso que você tem e esse teu posicionamento vem justamente disso. Isso tá presente na tua consulta de dia a dia, ou precisa ou não precisa, não é para vender procedimento. A gente vê um número desse, né? 800 mil implantes. Pro tamanho do Brasil, não é tão expressivo assim. Garanto que tem mais gente precisando de implante ainda que não realizou dentro, né, de todo esse território. Então, essa responsabilidade, essa transparência é necessária, ainda mais no mercado como hoje, né, em que a gente vê uma odontologia mais feroz, posso usar essa palavra, né, doutora? Sim, muito feroz, né? Então, de vez em quando eu até acho que eles fazem isso para ter pacientes, assim, sabe? Para os pacientes falarem, nossa, olha, o que ele tá falando? Será que isso é real mesmo? Né? Não, eu vou lá, vai que eu tenho algum problema aqui, né? Então, é colocar minhoca na cabeça dos pacientes, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo quando o paciente chega no consultório, que dente é sempre melhor que implante. Dente é sempre melhor que implante. Ninguém faz tão perfeito quanto Deus faz, né? Então, a gente só indica o implante realmente quando o paciente já perdeu o dente, ele já vem com uma área edêntula, que a gente fala, já vem com a falta daquele dente, ou então quando o dente fraturou, quando tem uma doença periodontal muito avançada, que o dente tá mole, né? Então, a gente indica para esses tipos de caso. Senão, a gente vai tratar o dente até ele conseguir ficar na boca, porque ele responde melhor do que o implante. Se você tem uma doença localizada, tipo uma doença periodontal mesmo, que é quando começa a inflamar a gengiva e começa até a perder osso ao redor dos dentes. Isso pode acontecer nos implantes também, né? Mas no dente a gente consegue recuperar muito mais fácil, porque é um organismo vivo, né? O implante não, o implante é um parafuso, né? É um material inerte que a gente fala. Então, muito mais difícil de você fazer um controle. Tanto que todos os pacientes que fazem implante comigo, eu até brinco com os pacientes, a partir de agora você vai estar casando comigo, porque a nossa conduta frente a todos os pacientes, na verdade, mas principalmente aos pacientes que fazem implante, é de ter uma manutenção certinha, ter um controle muito certo do paciente, porque nada adianta da gente fazer a cirurgia, dar tudo certo, colocar o implante, colocar o dentinho depois, o paciente pagar por aquele tratamento e ele não cuidar. Porque a longo prazo pode dar problema, sim, se ele não tiver uma higiene adequada, se ele não vir fazer as manutenções. Então, eu sempre falo, casou comigo. É um casamento meio esporádico, assim, mas ele vai ter que vir me visitar. E quando a gente fala que o dente normal é melhor do que o implante, não é o que a gente sempre ouve por aí. Até porque nós temos as histórias do passado em que era o contrário, né? Era melhor tirar os dentes e colocar lá um substituto prontinho, a famosa dentadura. Essa conduta da odontologia realmente ficou no passado, né, doutora? Ficou totalmente no passado. É lógico que, assim, a gente colocar implante no paciente que usa dentadura é extremamente gratificante pra gente. Porque você tira o paciente que sofreu um trauma quando adolescente, geralmente, tirou todos os dentes para ganhar uma dentadura. Tem muito paciente que fala assim, eu ganhei minha dentadura com 15 anos, era chique, né? Tem problema em já vamos tirar todos, assim, evita problema. Porque não tinha muito recurso na época também, né? Então, hoje não, hoje a gente vai tentar manter sempre dente, vai colocar implante aonde a gente não consegue, né? Esses pacientes que já vêm usando a dentadura, é muito gratificante, porque você volta a colocar um dente fixo no paciente, né? Então, assim, o paciente em 3 dias, como tem muita propaganda falando por aí, tem sim casos que a gente coloca em 3 dias. O paciente vai lá, usa a dentadura, coloca alguns implantes, seja em cima ou embaixo, maxila ou mandíbula, e se esses implantes tiverem um travamento, umas exigências, a gente consegue pôr uma dentadura fixa. E o paciente, assim, é lindo de ver, assim, ele voltar na outra semana, as mulheres vêm com o cabelo pintado, com a autoestima elevada, sabe? Porque não é só a mastigação, é a parte estética também, fica muito mais bonito, ele se sente muito mais seguro em mastigar. Teve paciente
paciente que relatou para mim que nunca passou tanto constrangimento quando ele foi fazer uma cirurgia no hospital, anestesia geral, e pediram para ele tirar a dentadura, porque tem risco, não pode deixar um negócio solto, né? E aí o paciente tirou essa prótese e ficou constrangida na frente do anestesista, do médico, enfim, né? Então, é complicado. A gente não sabe o que é isso, né? Porque a gente nunca passou por isso. Mas eu já vi pacientes assim, chorando de felicidade por ter reabilitado. Então, é muito lindo a implantodontia, né? Essa evolução que a odontologia teve com a implantodontia foi, assim, fenomenal. A gente consegue devolver mesmo, não só a função mastigatória, a estética, mas como devolve a autoestima, a confiança, sabe? É muito lindo de ver, assim. Eu sou muito feliz na área que eu escolhi. Nesses 18 anos aí de profissão, né? A gente trocava umas figurinhas, o tempo voa, né? O tempo voa, meu Deus. Quando eu ouvi os meus professores, tenho 20 anos de formado, tenho 15 anos de formado. Nossa, olha eu aí agora. Passa 18 anos que a gente nem vê. Você lembra quantos anos de profissão a gente já tem, Max, falando nisso? Gente, agora ele aparece, eu preciso fazer esse comentário, devolve meu áudio aqui. Gente, a partir de agora o Max aparece nesse podcast. Responde, quantos anos de profissão a gente já tem? 10 anos? 10 anos também. Aí, ó, já estão entrando no... Esses cabelos brancos, aqui tem uma explicação. Mas o assunto era outro, só um minutinho. Sim. Deixa eu perguntar pra doutora uma coisa. Por que antigamente era tão comum ter as pessoas arrancarem todos os dentes? Era errado? Era certo da parte do profissional indicar isso? Ou simplesmente era a tradição daquela época? A gente tem uma explicação para isso, doutor? Então, na verdade, eu não julgo, assim, o que era feito antigamente. Porque, primeiro, o acesso ao profissional era muito difícil. Não tinha tantos profissionais da odontologia. Se a gente falando, sei lá, 1950, 60, enfim, não tinha tantos profissionais. Era caríssimo, né, um tratamento. Então, de vez em quando era mais barato e mais fácil arrancar do que tratar, né? Outros mesmos profissionais próprios indicavam, isso aí vai começar a dar problema. Não, daqui a pouco tem outro dente cariado, vamos tirar tudo e fazer logo uma prótese, né? E já teve pacientes que relataram para mim que era chique usar dentadura, assim como era chique fumar, né? Era chique usar dentadura. Então, muitos pacientes ficavam felizes, porque com 15, 16 anos ganhavam uma prótese total, né? Uma dentadura. Então, a certeza de não ter dor de dente. A certeza de não ter problema, de evitar um problema futuro. Então, eu não acho que era erro de ninguém. Eu acho que era muito falta de informação, né? A falta de acesso ao profissional, né? Era muito caro o tratamento e também cultural, né? Então, eu acho que era um conjunto de fatores, assim. E hoje o tratamento é muito mais acessível, né? De forma geral, a odontologia se tornou mais próxima do paciente. Muito mais acessível, né? Você vê assim, tem várias, até clínicas populares, né? Que acaba que tem muita coisa errada, mas acaba que todo paciente acaba tendo acesso à odontologia, né? Então, eu gostaria que eles fossem um pouco mais éticos, assim, quanto a indicar a extração ou indicar um implante sem necessidade. Mas, apesar de tudo isso, os pacientes têm mais acesso à odontologia, né? E acaba que assim, como eu vou explicar essa parte, a acessibilidade financeira depende muito do material que você usa, do laboratório que você trabalha, da marca do implante que você tem. Mas tem várias marcas de implantes, por exemplo, nacionais, importadas que comprou nacional, ficou tudo muito parecido, que mesmo assim você tem condições de pagar uma marca muito boa, não precisa usar a pior marca e dando essa acessibilidade ao paciente, sabe? Você pode fazer parcelamentos, você pode trabalhar com laboratório legal e ter essa abertura com o paciente, ver o que cabe no bolso dele, né, fazer toda viabilizar o tratamento para o paciente, né? Então, a odontologia, a implantodontia era extremamente cara nos anos 80, 90, mas daí com esse boom de especialistas e várias marcas de implante diferente, tudo concorrência, acaba baixando o preço. Então, não foi só nós profissionais que nos multiplicamos, assim como várias marcas de implante também, né? Então, e aí as marcas acabaram baixando muito o valor. E aí o paciente tem muito mais acesso, né?
Com certeza. E isso fica positivo. Eu sempre digo, né? Toda evolução tem um lado positivo e tem um lado negativo. O positivo é isso. Fica mais fácil. O negativo é que encontrar ética nesse mercado tão feroz, de novo, usando aquele termo que a gente conversou, fica mais difícil. E eu vejo também que hoje a gente vive de momentos de tendência de mercado. Você aí de casa deve ver que às vezes alguns termos surgem e aí a gente vê muita gente surfando a onda, dali a pouco essa onda passa. Como é que você faz nesses 18 anos aí de profissão para se manter atualizada e para filtrar o que é tendência, o que de fato é uma técnica que vai ser válida para o teu dia a dia? Sim, todas as áreas dentro da odonto, não só da implantodontia, né? A implantodontia surgiu assim e resolveu muitos problemas, né? E aí, o maior problema que a gente tem dentro da implantodontia é o osso, porque o implante ele é colocado dentro do osso. Osso e gengiva para ter um sorriso estético, né? E aí, muita coisa vem surgindo. Quando eu comecei a fazer implante, o enxerto ósseo era retirado de calota craniana ou da bacia aqui, da crista do ilíaco. Então, o paciente tinha que ir para o centro cirúrgico, tinha que ter um médico para remover, ou um neurologista, ou um ortopedista, aí a gente colocava logo em seguida. Então, era uma cirurgia sob anestesia geral, uma cirurgia muito grande. Hoje tem de substitutos ósseos e técnicas que a gente consegue fazer tudo em consultório, praticamente tudo. É muito difícil quando um paciente assim, não tem osso mesmo, aí tem outros tipos de implantes, enfim, a gente consegue resolver praticamente tudo em ambiente ambulatorial, né, dentro do consultório, não precisa levar mais o paciente pro hospital. É lógico que sempre que surge uma técnica nova, todo mundo fala, nossa, é a solução de todos os problemas. Assim como a área médica surge, sei lá, uma medicação nova, né, um aparelho de estética, nossa, agora esse é o aparelho do colágeno, né? E dali a pouco surge outro, né? Então, eu sempre vou muito com o pé no chão, né? Vamos ver, vamos esperar um pouco, não é para todos os casos, né? E depois a gente vai vendo que sim, ele tem essa técnica nova, tem indicação, mas não é para todo mundo. Então, nesse caso vai funcionar, mas para você não vai funcionar por causa disso. A gente tem que sempre estar ligado. Eu sempre faço uma odontologia baseada em evidência, então eu sempre estou lendo os artigos, lendo pesquisas com pacientes, um N legal de paciente, não um caso clínico só, né? Então a gente tem que sempre estar informada e a gente está em constante aprendizado, né? Assim como a ortodontia mesmo, surgiu os alinhadores, né? Que a marca mais famosa é o Invisalign. No começo todo mundo fala, não, isso aí é para casinho simples, né? Vamos ver como é que vai ser, né? No começo tem muita gente que cria resistência e tal. Depois a gente viu que é para todos os casos, praticamente todos os casos, né? Tem casos até cirúrgicos, o paciente vai para cirurgia ortognática, que são aqueles pacientes que têm uma discrepância maxilomandibular, a maxila cresceu pouco, a mandíbula muito, ou ao contrário. Então, o Invisalign consegue, o Invisalign, Clear Correct, em várias marcas de alinhadores, consegue preparar para cirurgia, coisa que quando surgiu a gente fala, não, isso aí não é para caso cirúrgico. E hoje a gente vê, né, lógico que tem uma linha de aprendizado do ortodontista também. Então, tem que começar com os casos mais simples, entender como é que funciona o planejamento, todo o sistema, né, para daí você tratar casos mais complexos. Assim como a ortodontia, assim como a implantodontia. Um recém-formado na especialização não vai sair fazendo uma reconstrução de maxila, uma separação alveolar, que exige uma habilidade técnica muito alta, né? Assim como a ortodontista não vai tratar um caso cirúrgico no começo da sua carreira, né? Então, é uma curva de aprendizado e a gente sempre está estudando, sempre está indo atrás. É uma coisa que está muito em moda agora, é as lentes de contato, né? Então, tem casos no consultório, paciente jovem, eu quero fazer lente de contato. Não, você não vai fazer lente de contato, não. Você tem um sorriso bonito, vamos fazer um clareamento, vamos colocar um pouquinho de uma resina aqui para transformar esse dente, mas não vamos fazer, transformar o seu sorriso, porque seu sorriso é bonito, a gente precisa de alguns ajustes, sabe? Então, você ser realista com o paciente, porque o paciente ele tem 20 anos, e se essa lente de contato, essa faceta der problema, né, tem que ser uma coisa muito bem feita, tem que ter técnica, não é assim sair fazendo as coisas, sabe? E a lente de contato tem que desgastar o dente, né? A lente de contato, ela, assim, se o dente for rígido mesmo, ela é indicada para formato e cor, né? Você mudar o formato e mudar a cor do dente. De repente, você consegue isso com clareamento, né? E para você fazer uma reconstrução de um sorriso, mudar todo o formato do dente, você, de repente, só faz algum asperização, assim, mas sempre uma broquinha vai ser passado, né? Então, assim, de vez em quando você não precisa disso.
sabe? Você consegue fazer com pequenos ajustes, um clareamento, uma resina e tal, você consegue fazer o que o paciente queria no começo. Então, mas o paciente não sabe. Então, se o paciente chega lá e fala assim, aqui é melhor fazer uma lente de contato. O paciente vai aceitar, entendeu? Porque ele não conhece as outras técnicas. Então, você que tem que ser sincero, você que tem que encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabe? E não ficar super indicando tratamentos. A lente de contato, então, ela tem uma indicação. Não é todo mundo que deveria fazer só porque acha que vai ficar bonito. Não. Lógico, tem paciente que não gosta realmente do sorriso, que, né, já usa ortodontia, enfim, tem um formato de dente que ele não gosta. Sim, tudo bem, vamos fazer. Mas procurem um dentista especialista que saiba fazer, porque a gente já começou a ter complicações dos tratamentos com faceta e lente de contato de infiltração. O paciente não consegue higienizar, começa a infiltrar, começa a cariar por baixo da lente. Tem paciente que já perdeu o dente por causa disso. Meu Deus, você falando aqui, eu lembro de logo que saiu a tendência das lentes de contato, as celebridades são as primeiras a lançar moda, né? Sim. Não vou citar nomes, depois você dá um Google aí e pesquisa. Mas tinha o dente teclinha de piano, que eram todos exatamente iguaizinhos. Iguais, retos, brancos. Muito brancos. E foram batizando aí, né, o famoso... Eu vou ter que falar o nome do chiclete daí, mas você já lembra. Aquele quadradinho, branquinho. Que fica só no meio, né? Ficava muito em destaque. Procura aí as celebridades que você vai identificar. E depois essas mesmas... Jogadores de futebol. Foram trocando com o tempo, não foram? Sim, foram, né... se enxergando, porque fica uma coisa muito artificial e dá pra ver de longe, que nem, paciente usa dentadura, esse aí usa as facetas, lente de contato, né? Então, a gente procura trabalhar com a naturalidade, né? Fazer uns procedimentos menos invasivos. Então, pro paciente se sentir confortável a longo prazo, a gente não só pensa hoje, né? Quantas meninas lá atrás fizeram bichectomia e hoje estão se arrependendo? Eu nunca fiz uma bichectomia, porque eu sabia que futuramente a gente vai perdendo esse coxim gorduroso, o rosto vai afinando e isso vai fazer falta, ia fazer falta um dia. Então hoje tem meninas que lá com 20 anos fizeram e hoje tem 35, 40, que estão fazendo preenchimento. Aí tem que preencher onde é que tirou. Ai, que bom, as minhas bochechas ainda estão intactas, Brasil. Ainda falando dessa questão de tendência, eu gosto de entender como o profissional dentista ele foi mudando. Eu vou te colocar na fogueira agora, qual a sua opinião? Porque houve uma época que o dentista cuidava do dente. Hoje o dentista se tornou um profissional muito mais multi. Ele pode ter vários segmentos de atuação. E você, inclusive, é professora, né? Então você tem essa visão como educadora também. Você acha que o limite tá certo? Tem coisas exageradas no mercado? Ou você acha que realmente toda a capacidade que vocês recebem de conhecimento na faculdade realmente merece esse plus da habilitação para além dos dentes? Então, a Jéssica aqui está falando sobre a harmonização facial. Isso aí, obrigada. Então, assim, muita gente me pergunta, porque eu tenho residência em cirurgia bucomaxilofacial. Então, na residência, eu fiquei 3 anos lá no hospital. Depois eu fiz mestrado em cirurgia também. Então, foi assim, 10 anos de estudo. 5 de faculdade, 3 de residência, mais 2 de mestrado. E muita gente me pergunta, mas por que você não faz harmonização? Eu falei, porque eu não gosto. Né, eu tenho conhecimento anatômico, eu acho que a especialidade de bucomaxilo dentro da odontologia que mais tem conhecimento anatômico de face, né, a gente estuda muito para fazer os acessos, não pegar nenhum nervo, nenhum vaso, né, enfim, só que não é um paciente que eu gosto de reabilitar, né, mas eu não acho errado o dentista fazer quando ele tem um curso que prepara bem para isso. Então, eu sou contra, sim, cursinhos de finais de semana. Cursinhos lá, vai lá na sexta-feira, no sábado, faz um curso, na segunda-feira tá aplicando, sem saber tratar complicação, né, sem saber realmente o que pode acontecer, né, se você não sabe tratar a complicação, você não sabe fazer o tratamento, porque a partir do momento que você submete o paciente a um procedimento, você tem que saber tratar se esse procedimento complicar. Então, a gente não, né, a mídia adora
adoram um problema, né? E aí, eles sempre caem muito em cima do profissional não médico. E isso não acontece só na odontologia. Isso acontece na biomedicina, acontece na farmácia, na enfermagem, na fisioterapia, né? São profissionais que também fazem os procedimentos estéticos. Sim. Eu acho que a medicina, eles se protegem muito. E assim como acontece problemas com as outras áreas, a medicina também acontece. Só que eles não divulgam muito. Então, quando vem uma complicação de um colega médico, eles tratam e ficam quietinhos. Quando vem uma complicação de outro profissional, eles descem, sabe? Então, eu acho que a odonto tem que se proteger, se preparar mais. Eu não acho errado eles fazerem os procedimentos, quem faz. Só acho que você tem que estar preparado para isso. E tem muita complicação de harmonização, doutor? É possível ter muitos problemas? Porque a gente vê muito falar sobre o resultado, né? Como fica bonito, como transforma o rosto, mas a gente dificilmente ouve falar sobre alguma complicação. Como que é isso? Não, complicações, a gente está sujeito a qualquer procedimento. Um canal, você pode ter complicação fazendo um canal, fazendo uma faceta, fazendo um implante, fazendo um siso, né? E assim como você pode ter complicação aplicando um botox, né? Se você pegar um vaso, você pode ter um hematoma, você pode ter um inchaço, as necroses nos preenchimentos labiais, nas rinomodelações, né? Então, você tem que ter muito cuidado, porque você está mexendo numa área extremamente vascularizada. O nariz, você está mexendo em cartilagem. Então, se você fizer alguma coisa errada, é uma área que pode ter uma necrose muito mais fácil. Então, assim, saber identificar quando está indo para um caminho ruim, porque o corpo dá sinais e você tem tempo de tratar isso. Não vai achar que isso é normal, né? Quanto antes você começar a tratar, mais chances você tem do paciente não ter sequela nenhuma. Isso que você comentou da medicina, eu vejo assim, quando a gente vê complicação médica, parece que o paciente tinha que passar pela cirurgia. E quando a gente fala dos procedimentos estéticos, parece ele quis se arriscar, né? O paciente quis se arriscar. E eu vejo que é muito isso que a doutora falou lá no início da questão da autoestima. Acho que hoje as pessoas precisam também aprender a fazer as pazes consigo mesmas. E tanto o sorriso perfeito, né? A busca por um sorriso bonito, a questão da harmonização facial, só você sabe que se incomoda. Né? Só você vai poder dizer o que realmente você acha essencial para você, né? Exatamente. A gente passa por um processo de envelhecimento. A gente tava falando disso agora, né? Ai, triste. Fazer o quê, né? Mas eu acho que as pessoas têm que começar a se aceitar mais. A gente vai ter ruga, sim. A gente vai começar a ter o escorregamento, né? Que eles falam, né? Vai ter que começar a escorregar. Gente, isso é natural com a idade, graças a Deus. Sinal que a gente tá vivendo, né? Sinal que a gente tá envelhecendo. Então, eu acho que sim, que tem que fazer procedimento, eu faço alguns procedimentos, eu acho sim que a gente tem que se cuidar, mas tudo tem limite, né? Tudo tem que ter um bom senso, né? E toda vez que a gente vai gravar, Max, a gente não tem uma aula também? A gente aprende muito com a doutora, não aprende? Ah, bastante, né? Ela tem muita experiência, estudou bastante. E eu queria perguntar, doutora, como que os pacientes podem fazer para identificar um bom profissional? Porque você estava comentando das suas formações, dos seus anos de estudo. E o paciente, como que ele faz para saber se ele está indo num bom profissional? O que ele tem que ficar atento, assim, durante a consulta? Tipo, isso aqui parece meio estranho, não sei se essa pessoa é tão confiável. Que dica que você daria? Então, uma coisa que a gente tem lá na clínica, que eu achei espetacular, fenomenal, assim, é a câmera intrabucal, né? Então, assim, contra imagens... Não tem discussão. Contra fatos não é argumentos, Não tem argumentos, né? Então, quando todo paciente que vai na nossa clínica, primeira consulta, depois que a gente faz o tratamento, a gente mostra, a gente projeta tudo que tá acontecendo dentro da boca dele na televisão, né? Então, é muito mais fácil Eu vi meus dentes. você ganhar essa confiança do paciente. O que me chateia muito é você ver uma propaganda de um dentista, entrar lá no Instagram dele e falar assim, nossa, esse cara é bom porque ele tem tantos 1000 seguidores. E aí vai num outro dentista que de repente tem uma experiência enorme, mas não é tão blogueirinho, ele tem lá 1000 pacientes, né, 1000 seguidores, fala assim, esse daí não deve ser muito bom não, né? Então, assim, você pesquisar lá o CRO dele, no site do conselho, ver se realmente ele tem as especializações que ele fala que ele tem, né? Ver se ele não tem nenhum processo. Isso tudo aparece nos sites do Conselho Federal de Odontologia, né? E aí você saber
por conhecidos mesmo, que já fez tratamento com ele, como é que é, né? Eu falo que é muito fácil a gente convencer o paciente de indicação. Porque o paciente que vem indicado é que alguém já fez tratamento lá, alguém que ele confia, ele vai para o seu consultório muito mais aberto, né? Um paciente que chega lá no nosso consultório que nunca nos viu, é mais complicado a gente convencer esse paciente. Mas a câmera é uma coisa que ajuda muito, exames como raio-x, uma tomografia, que a gente consiga explicar, prestar atenção se o paciente, se o dentista não vai falar que vai fazer milagre, em 2 dias, 3 dias, você vai ter seu sorriso devolvido. Não é assim. O organismo, ele tem um tempo de cicatrização, ele tem um tempo de reanatomização gengival, sabe? Mesmo para as lentes de contato, para colocar implantes. Você tem que respeitar o organismo, né? Esse tempo biológico. Então, não acredite muito em milagres, sabe? Nossa, nós vamos transformar o seu sorriso em 2 dias. Você vai voltar a mastigar tudo que você deseja em 2 dias, né? Isso daí você já desconfia. E eu acho que lidar com o paciente exige muitos desafios também, porque seres humanos em geral são desafiadores, né, doutora? Lidar com pessoas em qualquer profissão é desafiador. Onde você aprendeu a ter esse tato com o paciente? Ou isso já era muito teu? Porque você gosta de conversar, né? Eu gosto de conversar. Sou filha de comerciante, sou filha de... O meu pai sempre trabalhou no comércio, minha mãe é professora. Então, eu acho que já tem na genética, assim. Mas meu pai, uma coisa que ele me ensinou muito, a minha mãe também, é de você ser íntegra, né? De você ter a humildade de explicar uma coisa que o paciente não entende. Assim como você tem muita coisa de jornalismo, que eu não, né? Você me ensina muita coisa ali de mídias e tal, que eu não tenho conhecimento disso. Então, o paciente vem, ele é leigo naquele assunto. Lógico que eu não vou ficar explicando, não vou dar uma aula como eu dou aula para os meus alunos, que são dentistas, né? A gente dá aula no curso de especialização de implante. Não é uma aula, não é a mesma explicação que eu vou dar para um paciente, mas usar termos que ele entenda, sabe? E ter a certeza de que ele entendeu o que você quer fazer e principalmente de você fazer o que ele veio procurar. Qual que é a queixa principal dele, né? Então, você ir de acordo com a expectativa que ele tem, né? Então, isso não é uma consulta de 15 minutos que a gente faz, né? De vez em quando o paciente vai lá, a primeira consulta eu deixo 1 hora. Eu deixo 1 hora no mínimo ali para eu conversar. Ainda mais que eu sei que eu gosto de explicar, eu gosto de escutar o que o paciente tem de problema, o que está incomodando ele. Então, a gente vai trabalhar nessa solução desse problema dele, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, né? Se é realmente o que ele quer, o que ele não quer. Então, não é numa consulta de 15 minutos, é uma construção, né? Como é que você foi virar professora no meio dessa história toda? Então... eu nunca tinha pretensão de dar aula, né? Mas assim como eu não tinha pretensão de ir para a área de cirurgia. Quando eu comecei a faculdade, eu achei que eu ia fazer a parte estética, de lente, faceta, essas coisas. Mas durante a graduação, eu me descobri, assim, muito para cirurgia, né? Eu fiz monitoria de patologia, que é de doenças, e depois periodontia e cirurgia, e depois entrei para residência, enfim. E enquanto na graduação, a gente é muito estimulado a apresentar trabalho em congresso, então eu sempre fui envolvida com centro acadêmico, eu fui da comissão de formatura, então eu sempre estava à frente, né? Sempre procurando problema, sempre né? procurando problema. E aí, durante a graduação, a gente, assim, ficou muito próximo dos professores e tal, e aí eu saí da faculdade, eu falei assim, vou fazer especialização em implantodontia, mas daí foi aprovada a residência de bucomaxilo naquele ano que eu estava me formando. Mas, vou prestar essa prova e ver o que vai dar, né? E aí a gente fica sempre muito envolvida com os acadêmicos. Os acadêmicos ficavam, porque como eu fui da primeira turma, a gente tinha o apoio dos acadêmicos ali, né? Porque eram só 2 residentes na época. E aí eu falei assim, putz, vou fazer um mestrado e vou continuar aqui na carreira acadêmica, porque eu gosto muito desse ambiente, né? E aí eu fui fazer mestrado, né? Terminei a residência e fui fazer o mestrado. E aí nessa época da residência eu já me envolvi com o curso de especialização de implante,
que o meu preceptor da residência, que foi meu professor na faculdade, assumiu a coordenação do curso. E aí ele falou, vamos me ajudar. E aí eu já comecei a montar todas as aulas que ele dava para especialização, eu montava as aulas, eu fazia o pré e pós-operatório dos pacientes que os alunos triavam nessa primeira turma de especialização que ele assumiu. E aí meio que eu fiz a especialização junto com a residência, eu fiz o curso de especialização de implante, não assim como residente, né, acompanhando o curso. E aí eu falei assim, aí ele me colocou para dar algumas aulas na especialização de implante, como residente, já tinha terminado a faculdade, dava as aulas mais básicas ali de anatomia, biossegurança e tal. Aí eu falei assim, eu vou fazer um mestrado. Brilhou o olhinho. E aí quando eu terminei o mestrado, eu dei aula na UniOeste por 2 anos, no teste seletivo, mas aí depois, na mesma época, a gente já tava assim, com o plano de construção da clínica e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Eu meio que dei uma decepcionada enquanto eu fui professora ali da graduação. E eu falei assim, vou ficar só curso de especialização mesmo, são alunos formados, já é outra cabeça, né? Não tem aquela concorrência interna de professores que a gente vê muito nas faculdades. E aí eu fiquei só com a especialização de implante. São estudantes maduros. E focando mais na clínica mesmo, que eu sabia que a clínica ia eu tinha um retorno pessoal com os pacientes muito maior do que dando aula na graduação. Mas não larguei a especialização porque eu acho importante a gente sempre estar ligada a um curso onde você aprende muito. Os alunos falam, você ensina. Não, eu aprendo muito com todas as turmas, porque eles exigem que a gente aprenda, eles perguntam, então você sempre tem que estar antenada. E é uma forma de eu sempre estar estudando. Com certeza. E eu vejo que quando a gente está nesse momento de ensinar, eles têm uma abertura diferente. O teu colega dentista não vai chegar para você abertamente todas as vezes. O que tá ali disposto a aprender, ele te coloca em umas situações desafiadoras. Sim. E isso é muito inspirador pra gente. Exatamente. Por isso que eu falo assim, eu me mantenho no curso de especialização, não é pelo retorno financeiro que a gente tem, né? Não de jeito nenhum é por isso. Mas é porque você sai do teu ambiente de todo dia ali de trabalho, é uma área nova, vamos dizer assim, é um ambiente novo, né? E os alunos te exigem, então você se obriga a estudar, né? Então tem coisas que falam assim, não, peraí, vamos dar uma olhada aqui melhor nesse assunto aí, não é assim, é assado, vamos ver o que fica melhor. E assim, é legal porque é justamente isso, você fica com uma comunicação aberta com os alunos e até os ex-alunos. Então, até hoje, de vez em quando, tem pessoal que se formou há 4 anos que me manda lá, prof, me ajuda nesse caso, né? Assim como eu pergunto pro meu preceptor até hoje algumas dúvidas, né? E a gente cria um ambiente de amizade, assim, muito gostoso. Então, eu tenho uma amigona que ela era da graduação, depois ela foi minha R-, a gente troca muita ideia. Tem um outro professor lá do curso de especialização também, que é um cara super bem informado e tem coisas que eu tiro muita dúvida, ele me quebra uns galhos, a gente se empresta material, sabe? Então, assim, eu tenho essa visão de não concorrência, porque eu acho que espaço tem para todo mundo. Verdade. Né? Então, se você faz seu trabalho bem feito, vai ter espaço para você. Se você faz seu trabalho bem feito, com ética, correto, sabe? Vai ter espaço para você. Você não precisa passar por cima de ninguém. É uma construção também, né? Exatamente, é uma construção. Né? Isso eu falo até pra nossa equipe lá. Né? Eu falei assim, esses dias a gente fez a dinâmica do balão lá, né? Sabe o que aconteceu? Elas não estouraram. Não estouraram! Parabéns pra elas, todo mundo ganhou. Todo mundo ficou quietinha com o balão, uma olhando pra outra, porque elas se dão muito bem. E aí eu falei, no final, quem ficar com o balão cheio vai ganhar, né? E não falei que ia ganhar nada, né? Era mais pela dinâmica mesmo, né? E aí uma olhava pra outra, daí assim... Não vou estourar, não. Daí todo mundo ficou com o balão. Eu falei assim, vocês entenderam, né? Que ninguém precisa estourar o balão de ninguém pra conseguir realizar, né? Pra conseguir o que quer, né? Então, ninguém precisa passar por cima de ninguém. Cada um fazendo o seu trabalho bem feito, pensando na equipe, todo mundo vai crescer junto. Eu queria que o mercado todo pensasse dessa forma em todas as áreas, né? A gente teria muito a ganhar. Mas falando ainda aqui da questão de ser bucomaxilo... Primeiro vamos soletrar. Soletrar não, vou falar devagarinho. Eu não sei se eu sei soletrar essa palavra. Bucomaxilofacial, acertei? Não, vou completar ainda mais. A especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Misericórdia. Eu nunca tinha conhecido alguém com essa especialidade. Primeiro,
quer dizer que realmente dentro de um hospital, por exemplo, o profissional dentista pode estar lá o bucomaxilofacial. Sim. Pra quê? Como é que foi essa história aí? Conta um pouquinho, talvez um caso até de exemplo. Então, a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, qual que é a atuação dentro do hospital? Trauma de face. Então, a gente trata todos os traumas da testa até o queixo, né? O cioide que eles falam. Então, toda essa parte de trauma é o bucomaxilo que trata. Não é cirurgião plástico, não é otorrino, né? Não é ortopedista. É o bucomaxilo. Por quê? Porque influencia na mordida. Se você fratura a órbita, a tua mordida muda. Então, assim, a gente é muito detalhista. Eu falo que quem dá ponto, dá uma sutura lá no siso, que tá lá atrás, é como suturar dentro de um copo. Pra gente fazer uma sutura aqui, é muito fácil, né? Então, quando tem a fratura associada, a gente pode fazer sutura em face, né? A gente faz os traumas da testa, da órbita, do nariz, né? Da maxila, da mandíbula, né? Lógico que muitas vezes a gente já entrou com o cirurgião plástico junto, né? Já entrou com o oftalmo junto, né? Então, a gente trabalha em associação, né? Ninguém vai invadir a área de ninguém, né? Tem muito disso. A bucomaxilo, ela é muito certa, sabe? Porque a gente não vai fazer uma cirurgia plástica, a gente vai reduzir uma fratura de nariz. Entendeu? Então, a gente não vai fazer uma blefaroplastia quando a gente faz um acesso aqui. A gente está fazendo um acesso para tratar a fratura da órbita, né? Então, dentro do hospital, a maior atuação é de trauma de face e de cirurgia ortognática, que são aqueles pacientes que são queixudinhos ou que não tem o queixinho por falta de uma discrepância de crescimento ou excesso de crescimento, falta ou excesso de crescimento da maxila e mandíbula. Então, os pacientes têm a mordida errada e só corrige quando a gente corrige a parte óssea, né? E essas cirurgias é sob anestesia geral. Assim como os problemas de ATM, que é a articulação aqui do ouvido, né? Também tem cirurgias para isso. Então, são as cirurgias maiores que o bucomaxilo trata, né? No consultório, qualquer outro tipo de cirurgia, né? Então, fazer siso pra gente é muito tranquilo, né? Porque pra quem trata trauma de face, fazer um siso, por mais que ele seja deitado lá dentro e tal, é um procedimento relativamente tranquilo, né? A gente sabe tratar tudo que pode acontecer ali, né? Um abscesso, né? Uma infecção pós-operatória. Quando a gente ouve essas mídias aí falando, ai, morreu porque tirou um siso, eu fico indignada, porque assim, provavelmente não foi por um bucomaxilo, porque o bucomaxilo sabe tratar isso muito, muito claramente, né? E toda a parte de implantodontia também, enxertos ósseos, né? Cirurgias mais delicadas, como enxertos gengivais, você tem que começar a refinar, né? Porque a gente tem um negócio meio grande, então as enxertos gengivais, a mãozinha tem que ser mais leve, então a gente acaba fazendo cursos específicos para isso, principalmente eu, que eu falo que cada vez eu tô mais implantodontista, né, que foquei mais em procedimentos ambulatoriais, então a gente vai fazendo cirurgias mais delicadas, né, mas a raiz é bucomaxilo, então é muito bom porque você tem essa bagagem, sabe, da cirurgia de trauma. A gente fez 3 anos de residência, eu trabalhei depois mais uns 3, 4 anos em hospital, né, depois que as meninas vieram, que eu acabei largando um pouco o hospital, porque fica meio pesado junto com a maternidade, mas assim, se aparecer, vou saber diagnosticar, vou saber tratar, se precisar operar, vamos lá, que a gente consegue operar ainda. Gente, ela gosta de sangue, você sentiu aí? Me fala uma coisa, lembra de algum caso assim, que naquele momento, cheguei lá, bucomaxilo, tava só olhando pros dentes primeiro, até a especialização, que você falou assim, foi um caso que te assustou, que deu friozinho na barriga? Vários casos. Conta um pra nós. Não, sem fotos, obrigada. Não, só pra você, não posso mostrar assim. Mas facão, chegou com facão. E aí aberto, com a fratura mandíbula, dava pra ver certinho. Isso foram de facão, que eu me lembre, foi um aqui e o outro que vinha pra cá. Aí eu pedi o vascular, porque pegou vaso aqui embaixo, entramos junto e tal. Tinha uma outra paciente que levou 2 golpes aqui, aí o nariz dela tava pendurado. E aí ela fraturou toda, ela foi vítima de agressão, apesar dela ter falado que caiu do salto no meio-fio. Tadinha. Uhum. E aí, casos assim, né, é difícil, assim, uma classe difícil de... Mas eu não me envolvia muito, eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer, porque você não pode se envolver, senão você não consegue trabalhar. Né? Acidentes de moto... Muito acidente de moto. Usem capacete, pelo amor de Deus. Tiro, o paciente encostou aqui, fez... Sabe? Então, muita coisa. O paciente chegou com uma faca aqui, chegou com a faca lá, o cabo com silver tape.
Muita coisa. A gente mora numa região tranquila. Era aqui em Cascavel, querida? Ai, no H1. Entendi. Pessoal, vamos se comportar por aí. Dá trabalho, assim, final de ano, ano novo, carnaval, são as épocas que mais aparecem. O Max fez plantão policial, né? Eu já vi algumas situações, só que eu não podia ajudar, né? Eu só tava lá registrando. Provavelmente você pegou depois. Eu fiz uma reportagem, você foi lá e corrigiu. E o bucomaxilo, ele trabalha muito que nem as especialidades médicas. A gente tem um contato muito legal com os médicos, né? Porque a gente trabalha muito com neurologia. Geralmente, quando tem um trauma de face, tem trauma de algum outro osso. Então, a ortopedia também tá sempre junto. E aí, que nem eu falei, aqui foi o vascular, oftalmo. A gente trabalha com vários juntos. Cirurgião plástico, esse da nariz pendurado. Eu liguei pro cirurgião plástico, vem aqui, que esse nariz vai necrosar, né? Então, a gente tem um contato bem legal. E todo mundo se respeita legal, na maioria dos casos. Eu nunca tive dificuldade. Já sei que em outros hospitais, outras cidades e tal, tem essa disputa diária, né? De área de atuação. Mas eu sempre tive um relacionamento muito legal, assim, não posso reclamar do relacionamento médico. Não sei se é porque também sou casada com um médico e as coisas facilitam um pouco, mas eu tenho um relacionamento muito legal, assim, eu gostava bastante. Eu larguei mesmo porque ficou meio que incompatível o plantão com maternidade. Você sabe que eu acho que também você tem uma postura que facilita muito esse casamento de áreas, né? Porque você é uma profissional aberta e você não vai invadir o espaço do outro, né? Não vai dar pitaco furado, como dizem por aí. Então, acho que isso facilita bastante. E trazendo agora, você citou aí maternidade, citou maridão. Tá, Aline em suas várias versões. Hoje você, além de ser mãe, esposa, também é empresária. Eu vou chegar lá. Como é que você faz para equilibrar a tua rotina, né? Você teve que fazer escolha, você veio relatando isso exatamente nesse momento da conversa. Sim, a gente tem que... Cada escolha é uma renúncia, né? Então, assim, o meu professor, esse que eu sempre cito, que foi meu professor da faculdade, da residência, até hoje dou aula com ele, ele sempre me falou, Aline, você é mulher. Aline, você não vai ficar fazendo plantão no hospital. Eu falava assim, você é machista. Que isso? Claro que vou. Eu vou conseguir conciliar. E eu falo pra ele, que mais, mãe de Ná? Vai falando. Acertou tudo. Porque assim, ele como bucomaxilo também, sabe como é que é a rotina de quem faz plantão. Então, quando eu decidi, ele falou assim, você vai casar um dia, tudo bem, casar, mas você vai decidir ser mãe. Quando você decidir ser mãe, daí você vai ver. Porque assim, o trauma no hospital não tem hora marcada, né? Ele falou, você vai querer começar a trabalhar com tudo muito planejado, porque você vai ter que criar essa rotina. E realmente é isso, né? Eu gosto de ter as coisas planejadas. Eu não gosto de fazer as coisas correndo de última hora, sabe? E a bucomaxilo, os traumas no hospital, eles chegam à noite, eles chegam no final de semana. Como é que eu ia sair para atender um paciente e deixar minhas meninas em casa? Pequenas, de repente meu marido também estava trabalhando, né, então, não assim, dá para fazer se você tiver uma empregada lá, né, que vai te ajudar, uma funcionária em casa, que vai te ajudar, que vai ficar 100% do tempo em casa, porque senão, caso contrário, não dá, porque meu marido também tem o trabalho dele, né, e acaba que a maternidade, ela pesa mais para as mães do que para os pais, né, e quando eu decidi ser mãe, eu falei assim, eu vou ser mãe mesmo, eu não vou terceirizar essa parte. Então, é lógico, mulher é uma coisa, né? A gente sempre se culpa. Eu queria dar mais atenção para elas. Não, mas eu queria que a clínica fosse mais, né? Então, você fica ali, equilibrar tudo, assim, a gente vai dando um jeito, né? Eu tento fazer, que nem agora a gente tá com uma gestão meio que nova ali na clínica, e aí eu tô tentando fazer os planejamentos melhores, tô tentando alterar algumas coisas que podem ser melhoradas, né? Então, a gente vai naquela balança, né? Mas eu sempre vou buscá-las nas escolas, porque para mim a primeira prioridade ainda é elas. Eu gosto muito da clínica, eu gosto de trabalhar, eu nunca vou deixar de trabalhar, porque senão eu acho que eu vou ficar louca se eu ficasse só em casa. Mas, assim, eu faço questão de levar, de buscar, que elas façam alguma atividade extra, né? Então, a Marina vai na catequese, eu levo na catequese, daí eu vou pra clínica, fico um pouquinho, depois eu busco lá na catequese, sabe? Você vai tentando fazer esse equilíbrio, né? E
E as coisas vão dando certo. Como é que você conheceu o seu marido? Na faculdade. Por isso que deu tempo, entendi. Ele era acadêmico da medicina e eu da odonto. No mesmo ano, a gente entrou no mesmo ano. Aí no segundo ano a gente se conheceu por amigos em comum. Ele morava num predinho que moravam uns meninos da minha turma. E aí a gente se conheceu lá um dia, fazendo festa, e fizemos um monte de festa junto na faculdade. A nossa turma se dava muito bem com a turma dele. E a gente começou a namorar em finalzinho de 2003. Não sei fazer essa conta. É bastante, né, Max? 20 anos fez em dezembro. 20 anos. 21. Agora vai fazer 21. E 11 de casados. Isso aí. E as meninas estão com que idade agora? 5 e 8. 5 e 8. É a fase de fazer bastante pergunta? Os porquês já passaram, assim, mas elas estão numa fase, a Marina, que é a mais velha, ela já tá numa fase que ela entende melhor as coisas, então ela se preocupa um pouco mais, e ela é muito parecida comigo, assim, ela é meio, parece que eu sou uma pessoa muito calma, assim, mas de vez em quando eu sou meio estourada. A gente, no ambiente de trabalho, eu sou muito controlada, mas em casa, quando você tá com as pessoas que você tem segurança, né? Então, eu sou um pouco estourada. A Marina é igualzinha, assim, eu não gosto de deixar pra depois, eu sou meio imediatista, tem que fazer, vamos lá, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, eu tava, vamos, Lívia, porque a Lívia é um pouco mais enrolada, né? Vamos, Lívia, almoça logo, vamos escovar esse dente. Ela queria que eu fizesse babyliss no cabelo dela, eu falei assim, como que eu vou fazer babyliss se eu não termino de almoçar? Dá uma acelerada boa. Alguma quer ser dentista? Já falam disso? Não, nenhuma fala que quer ser dentista. O que elas querem ser? Agora... Ai, mamãe, eu quero ser ginasta. Que a Marina é toda elástica e tal. Mas elas já falaram que elas queriam ser professora. Mas assim, dentista e médico, nenhuma que elas falaram ainda. Essa influência aí não foi muito forte, tá vendo? Mas muito eu não sou assim. Eu quero que elas façam que... Eu sou daquelas assim, a Marina gosta de matemática. Ela gosta muito de matemática. Eu gostava muito também. Passei no vestibular por causa de português e matemática. E aí, ela gosta muito de matemática. Você gosta de matemática? Então nós vamos estudar matemática. Não é assim, eu não gosto de história. Eu vou te colocar no Kumon, num negócio que você não gosta, que você vai mal. Não, eu vou te colocar no Kumon num negócio que você gosta, porque eu quero que você seja boa naquilo. Então, eu não sou de ficar forçando. Ela é uma ótima aluna, a Marina, né? Que já faz provinha e tal. A Lívia ainda tá no infantil. Mas a Marina, ela fez as provinhas tudo pra cima de 9, 9,5, não sei o quê. E aí ela teve uma matéria, acho que foi geografia ou história, uma coisa assim, que ela tirou 8 e pouquinho. Ela, ai, mamãe, desculpa que eu tirei essa nota. Eu falei assim, Marina, tá tudo bem, eu sei que você não gosta, porque ela já me falou que não gostava da matéria. Eu sei que você não gosta, tudo bem, você tem que estudar pra passar. Você tem que estudar, tira 8, tá ótimo já, né? Agora, se você gosta de matemática, então vamos estudar na matemática, né? Que você vai fazer o que você gosta, pra ser feliz, tem que fazer o que gosta. Isso mesmo, vamos fazer o que a gente gosta. Deixa eu te contar. Dentro de tudo que a gente já falou, desses novos profissionais que estão chegando no mercado, eu acho que isso não é algo que se aprende, mas é algo que a gente pode, talvez, impulsionar a pessoa a parar para pensar e mudar de atitude, porque a atitude é dela, né? É no dia a dia, né? É no dia a dia que ela vai ter que fazer. Então, se você pudesse dar um puxão de orelha aí para os mais novos, que estão chegando na odontologia, e você quisesse deixar essa mensagem, qual seria? É uma coisa que eu sempre falo para os alunos também em sala de aula, quando eu dou aula no curso de especialização. Tem aluno que termina a faculdade faz 1 ano, que é recém-formado, outro faz 10 anos, 15 anos. Eu adoro quando tem alguém um pouco mais experiente, porque eles são da mesma opinião. Quando a gente se forma, a gente é muito imaturo. O que a gente pensa? Você não tá casado, você não tem filho, você só quer ganhar dinheiro, né? Você vai lá, faz o seu e vai embora. Você não vai ganhar nunca o paciente assim. Se você não tiver uma escuta ativa, né, que tá na moda esse termo, mas é real, se você não senta e tem paciência para escutar o que o paciente quer, o paciente nunca mais vai voltar. Então, assim, 99% dos pacientes que vão numa primeira consulta, eles já foram em algum outro lugar. E por que eles trocaram de lugar? Porque eles não foram bem atendidos. A técnica em si conta, lógico que conta. Mas um mau atendimento conta muito mais. Meu pai, como comerciante, ele falava assim, o mais importante da venda é o pós-venda. É verdade. Então, assim, você terminou o tratamento, não esquece do paciente. Esse paciente, ele pode estar voltando sempre com você, é um paciente que vai te indicar outros pacientes, se você mantiver ele ali, né? Então, assim,
é você ter essa escuta ativa de primeira consulta, você entender os medos do paciente, os seus receios, as expectativas que ele tem, e explicar que nem tudo a gente vai conseguir, ou o que a gente vai conseguir vai ficar bom, né? E depois você ter esse acolhimento mesmo durante o atendimento, né? Não atender o paciente com pressa. E depois você já conversar com ele. Olha, vamos manter todo o seu investimento, porque eu sei que você fez um investimento, de repente, muito alto, para você não ter um problema futuro de novo. Você vai gastar muito menos fazendo prevenção do que fazendo um tratamento curativo novamente. Porque você já veio, principalmente os meus pacientes, que são pacientes mais de idade, ele já veio de outros consultórios. Por que ele chegou daquele jeito ali? Né? Então, quando você vai numa loja, você é mal atendida, você volta? Não volta. Volta. Você tá ali, você entrou na loja, tem 3 funcionários, que uma fica olhando pra cima, o outro te olha de cima e embaixo, te julga ali, no primeiro momento. Essa daí não vai ter dinheiro. Né? E daí não te atende bem, ou vai lá com uma vontade, mas ao contrário de uma loja, que a menina te desce todas as roupas que tem, ou todos os sapatos, você fica até sem graça de não querer levar um. De vez em quando eu já levei uma roupa só porque ela me baixou a loja inteira, não gostei de nada, vou levar essa blusinha, sabe? Porque de tão bem que você foi atendido, né? E provavelmente você vai voltar naquela loja se mudar a coleção, sei lá, né? Então, é de você mesmo acolher, como se fosse um familiar seu. E eu acho que começa até no próprio WhatsApp hoje, né? Se você já não é bem atendido no WhatsApp, você nem vai, você nem quer saber. Exatamente. Demora muito para responder, ou faz aquelas respostas secas, né? Tipo, tem horário amanhã, 3:30 da tarde. Mas o paciente trabalha, né? Amanhã não dá, tô muito em cima, tem que avisar no meu trabalho, tem filho para buscar na escola, levar, consulta, sei lá, alguma coisa. Não, mas daí o doutor não tem mais horário essa semana. Cri. Tá, mas semana que vem não tem um horário, né? Então, ter um certo comportamento, assim, acolhedor, né? Onde você espera chegar agora, falando dos próximos anos, ainda trabalhando? Você disse que não vai parar de trabalhar. O que a gente pode esperar ver ainda da Spásio Saúde? A gente percebe, né, que cada vez mais tem esse compromisso com o paciente que a gente vem falando e também com a excelência em odontologia, né, Aline? A gente tá com planos de aumentar a equipe, né, porque acaba que vai sobrecarregando, vamos dizer assim, né? Eu trabalho com o Tom é especialista na parte de estética e ortodontia. Então, para procedimentos um pouco mais simples, né? Limpezas, restaurações mais simples e tal, a gente quer colocar alguém para fazer, porque acaba que fica muito na correria e a gente não gosta dessa correria. Lógico que a gente vai ficar sempre em cima, a gente não consegue não dar aquela olhadinha. E a câmera é muito legal por causa disso, né? Porque o paciente chega, quem faz sempre a primeira consulta vai ser ou eu ou ele. A gente sempre faz a primeira consulta, nós que vamos fazer os planejamentos. E no final o paciente volta pra gente ver tudo certinho, o que foi feito, principalmente se for feito por outro profissional, né? E a gente vai fazer esse check-up final para dar alta para o paciente, né? Para ver que aquele plano de tratamento foi todo feito e feito de qualidade, né? Então, a gente está com o plano de aumentar a equipe e até aumentar também mais um consultório lá na clínica. Vem novidades. E eu tenho um conselho, né? Sigam o Spásio Saúde, sigam também a doutora Aline Sinegalha, que tem sempre novidades e posicionamentos polêmicos. Olha, que ele levou até uma suspensão provisória do conselho lá, mas não fui eu que fiz denúncia, não. O conselho tá de olho no pessoal. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Não tem como deixar esses profissionais falando que não existe e indicando tratamento que desnecessário. Isso é infração ética, tá lá. Muito bem. Doutora, quero agradecer sua participação aqui no nosso LikeCast. Quero dizer que no nosso roteiro aqui ficou muita coisa pendente, vai ter que voltar, viu? Tá preparada pro próximo? Tem que estar, A emoção do primeiro já foi para a doutora e para o Max, que está aqui, então, estreando. O Max falou que ia fazer as brincadeiras aqui, ficou tímido, não deu tempo. Fiquei com vergonha. Essa palhaçada aí, ele só faz atrás das câmeras, doutora. Você vê? Calúnias. Eu conheço. Acompanhe no Instagram que eu mostro tudo, tá? E assim eu me despeço de você, até o próximo LikeCast com mais conteúdo. Lembrando que o nosso foco aqui é falar de saúde, falar de histórias que realmente valem a pena ser compartilhadas. Te vejo em breve e até mais!